Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer as suas convicções para que você a cada dia esteja firmado na verdade que é Cristo Jesus, o Senhor da glória. E para isto eu quero usar como texto áureo um texto aqui da epístola do apóstolo São Paulo à igreja de Roma. Amém? Então convido você que abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler dos versículos de número 28 ao 30. Amém? Está escrito: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu por antecipação, também os predestinou, para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a ele também glorificou. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora para que o teu Espírito Santo traga à luz a revelação e que o Senhor nos entregue nesta noite uma aplicação personalizada para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse texto é um texto que tem, dentro do âmbito teológico, muitas discussões e várias interpretações. E uma das interpretações desse texto, dentro do âmbito teológico, é sobre o conceito da predestinação, que alguns acreditam que a predestinação aqui se refere à salvação universal de todos os homens. Ou seja, no final de tudo, todos serão salvos, em detrimento se ele confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida ou não. Então, quando nós olhamos para a cosmovisão bíblica, a visão bíblica correlacionada a este assunto, nós vemos claramente que isto não condiz com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então é pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Não é simplesmente porque Deus nos ama. Deus nos ama, por isso ele nos outorgou a salvação. Mas para que eu tenha esta salvação na minha vida, eu preciso crer no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então esta primeira interpretação, biblicamente falando, não está correta. E uma segunda interpretação é sobre a predestinação, em que Deus predestinou uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. E esta segunda interpretação vai contrário às demais porções das Escrituras. Por exemplo, João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia continua dizendo no versículo 17 que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, meus amados irmãos, esta segunda interpretação também que Deus, através da predestinação, como eles conceitua, Deus predestinou uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna, está errado, porque isto fere o amor de Deus, que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o conceito de predestinação está intrinsecamente ligado aqui
a presciência de Deus, que de antemão nos conheceu e por isso também nos predestinou à salvação e também para ser conforme o seu Filho. Porque o texto diz, pois os que dantes conheceu também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Amém? Então, o segundo ponto que eu quero dar ênfase aqui nesse texto é a expressão também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Então, quando foi que nós fomos justificados por Deus? No momento em que nós nos arrependemos e reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas, sobre nossa vida. Então a justiça de Cristo Jesus veio sobre nós, porque segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, justificado, pois pela fé, temos paz com Deus. Amém? E o terceiro ponto a ser destacado aqui nesse texto é a expressão, a eles também glorificou. Então, este ponto que o apóstolo São Paulo se refere aqui, também glorificou, está no pretérito, ou seja, no passado. Então, o apóstolo Paulo considera o último estado da nossa salvação, que é a glorificação do nosso corpo. Ele expressa aqui nesse texto como algo que já aconteceu. Por isso ele expressa aqui que a eles também glorificou. Então está no pretérito, ou seja, no passado. Mas o apóstolo Paulo, entendendo que Deus não é homem para que mintas, nem filho de homem para que se arrependa, ele fez esta afirmação que a glorificação já aconteceu. Porém, esta glorificação só acontecerá no futuro, na parousia vinda de Cristo. Porém, como eu disse, o apóstolo São Paulo entendia claramente que nenhuma das promessas, nenhuma das palavras de Deus caíram por terra, mas plenamente se cumpriram. Por isso ele usa desta expressão, a eles também glorificou. Esta glorificação que Paulo menciona aqui no pretérito, no passado, que já aconteceu, é porque tão certo como o dia de amanhã, assim também este fenômeno, este ato, esta promessa irá se cumprir plenamente. Por isto que o apóstolo São Paulo usa desta expressão, deste verbo, que a eles também glorificou. E esta glorificação será no futuro, na parousia vinda de Cristo, como o apóstolo Paulo aqui na epístola à igreja de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 20, ele torna a tocar neste assunto da glorificação do nosso corpo, que é o último estado da salvação, que o Deus, na sua vinda, fará em nossas vidas. Se não vejamos, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar-se todas as coisas. Então, quero dar ênfase e chamar atenção aqui para esta afirmação do apóstolo Paulo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, esta glorificação que o apóstolo Paulo em Romanos 8:30, ele se refere no pretérito, no passado, como se já aconteceu, irá acontecer na plenitude dos tempos, no futuro escatológico, na parousia vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o apóstolo João também faz menção deste axioma, desta verdade que irá acontecer na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Se não vejamos, a epístola de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 2, está escrito: amados,
somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. E todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Glória a Deus. Então, é a esperança da nossa alma, a âncora da nossa alma, e nós, como eleitos de Deus, predestinados para sermos semelhantes a Cristo Jesus, o Senhor da glória, nós precisamos a cada dia, nós que temos esta esperança, purificar a si mesmo, purificar a nossa vida pela palavra, em uma vida de submissão ao Senhor Jesus Cristo, porque ninguém passará por este último estado se não estiver submisso a ele, ao senhorio dele, e perseverar até o fim. Porque em Apocalipse está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós precisamos a cada dia nos submetermos ao Espírito Santo de Deus em obediência para que ele continue fazendo a sua obra em nossas vidas de santificação. Amém? Filipenses 1,6, a Bíblia diz, estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá completá-la até o dia de Cristo. Então que você esteja firme nesta sua caminhada em Cristo Jesus, que você continue perseverando, mesmo diante das vicissitudes, dos ventepéres desta vida, você não desista, mas permaneça fiel, porque grande é a vitória do Cordeiro na sua vida, e nós, naquele dia, nós receberemos a coroa da vida, que o Senhor prometeu dar àqueles que o amam, como está escrito em Tiago 1,12. Que feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então minha palavra para você nesta noite, que o Senhor me entregou para te entregar, é que você permaneça firme, porque você é um eleito, você foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Mas também eu quero orar por você que não tem uma aliança com Deus e deseja estar neste lugar de coinonia com Deus, de comunhão com Deus, uma vida salva na presença de Deus. Eu quero orar por você e com você nesta hora. Ore comigo desta maneira. Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu não posso ser salvo, não posso ter um relacionamento contigo. Neste momento eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço, Senhor, perdoa meus pecados. Senhor Jesus, perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida para o louvor da tua glória. É o que eu oro, o que eu peço. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta mensagem para outros, para que ele também possa ser abençoado e aperfeiçoado pelo poder da palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amém?